A paz do Senhor, meus amados irmãos, boa noite. Paz do Senhor Jesus, boa noite. Estou aqui com minha esposa, a pastora Flaviana. Hoje nós estamos juntinhos aqui, demos uma modificada aqui. Estamos no azul céu. E nós vamos, Deus tem tocado no nosso coração para a gente estar colocando uma ministração, falar do Espírito Santo de Deus. E a gente fica lendo a Bíblia, a gente tem o hábito, para a honra e glória do Senhor, de estar lendo a Bíblia. Então você vai lendo a Bíblia, quanto mais você lê a Bíblia, mais você vai se espelhando na palavra, porque Deus vai te mostrando sabedoria, conhecimento, para você, eu estou cansado de falar isso, discernir dentro da igreja se está acontecendo algo com o Espírito Santo ou é a vontade da carne. Porque parece que quando você estuda a Bíblia, que você passa a conhecer um pouco da palavra de Deus e traz a verdade na palavra de Deus, você passa a ser julgado. Você já prestou, mas não é só eu não, são vários pastores que são assim, porque a palavra ela tem que ser pregada conforme hoje é a denominação. Então vamos lá, a denominação tem coisa dentro da igreja, da denominação que não condiz com o Espírito Santo, mas aí o que vamos fazer? Temos que fazer de acordo com aquilo que é a norma da denominação, porque senão a igreja vai ficar vazia. Eu não penso assim. Lucas capítulo 4, versículo 1, a tentação no deserto. A Bíblia diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. 40 dias ficou tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma, mas terminando ele teve fome. Disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, diz a essas pedras que se transformem em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos o reino do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue. Dou a quem quero. Portanto, se tu adoraste, tudo será teu. Jesus, respondendo, disse: vai-te, Satanás. Vai para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorará o Senhor teu Deus, só a Deus o adorarás, ou servirás. Você entendeu o que é ser cheio do Espírito Santo? Tem pessoas hoje, querido, que elas estão pregando na carne, dizendo que é do Espírito Santo. Tem pessoas hoje tocando na carne e diz que está cheio do Espírito Santo. Tem pessoas hoje louvando na carne e diz que está cheio do Espírito Santo. E quando você está cheio do Espírito Santo, como Jesus estava, talvez nunca nós vamos chegar igual Jesus chegou para estar cheio do poder do Espírito Santo, o diabo tem que se dar em retirada. Por isso que hoje nós vimos algumas frustrações, algumas coisas acontecendo em alguns ministérios. São pessoas, elas estão com depressão, são pessoas fracas na fé, são pessoas dodói, são pessoas irritantes, são pessoas chatas, são pessoas egoístas. Todo esse tipo de pessoa não condiz com o Espírito Santo, porque quem está com o Espírito Santo, a sua postura, a sua atitude é de estar cheia do Espírito Santo. Ou seja, onde você está tem alegria, onde você está as pessoas têm prazer de conversar com você. Profecias hoje negativas são pessoas, preste muita atenção no que eu vou dizer. Nem tudo hoje dentro do ministério de Deus é o Espírito Santo. Me perdoe o que eu vou falar. Eu acho que o pastor, ele dirige a sua igreja da maneira que ele quer. Ele pode pular, pode sapatear, pode correr, pode fazer o que fizer. Mas nem tudo condiz com o Espírito Santo. Eu aprendi uma coisa: o Espírito Santo, ele é educado. O Espírito Santo, ele é calmoso. Hoje, se coloca a mão numa pessoa, pum, no chão. Foi o Espírito Santo, estava cheio do Espírito Santo. Não. Você sabe por quê? Porque se não tiver uma pessoa para segurar aquela pessoa bater a cabeça no chão, no altar ou numa cadeira, ela vai se machucar, não vai? Você acha que o Espírito Santo quer isso dentro da igreja? É isso que você acha que é o Espírito Santo? Pois você precisa de ler a Bíblia.
Você precisa de estudar a Bíblia. Sabe por quê? Quando você tira o dia, eu e minha esposa, nós tiramos hoje tempo de chuva, nós ficamos meditando na Bíblia o dia todo, nós ficamos meditando. Eu não estou dizendo que sou mais sábio do que você, sou mais inteligente do que você, eu estou dizendo para você que todas essas coisas nós aprendemos quando nós lemos a Bíblia, quando nós meditamos na Bíblia, porque nós vamos um culto, tem lá o parapapá, hoje, tanta profecia mentirosa, enganosa, que nada acontece dentro das igrejas. Você está vendo um camarada profetizando dentro da igreja, mas a igreja continua a mesma coisa. Não sai daqui. Peraí, se você diz que está cheio do Espírito Santo, colocou a mão sobre o endemoniado, o demônio tem que se dar em retirada, né? Se você diz que está cheio do Espírito Santo, está profetizando, é só profecia dentro da igreja, tem que acontecer alguma coisa. Tem que acontecer milagre, tem que acontecer cura, tem que acontecer batismo com o Espírito Santo, tem que acontecer renúncia, quebrantamento, descer a casa do oleiro, se humilhar. Mas hoje não, é conversa piada, meu irmão, é conversa piada. Esse negócio é unção, é a presença de Deus. Você tem que ler a Bíblia, sabe por quê? Porque quando você começa a estudar a Bíblia, e o camarada se manifesta lá dentro da igreja, dentro que está cheio do Espírito Santo, fazendo coisa que não condiz com a palavra de Deus, Deus vai falar com você e você vai falar, peraí, tem coisa errada aí. Tem coisa errada aí, bem que o pastor lá falou, tem coisa errada aí. Você tem que ter discernimento das coisas de Deus. Você não pode ser levado hoje com coisas insignificantes. Você não pode ser levado por qualquer coisa hoje dentro do ministério, meu irmão. Você tem que ler a Bíblia, você tem que estudar a Bíblia, você tem que meditar na palavra de Deus, você tem que pedir sabedoria a Deus, você tem que pedir conhecimento a Deus. Jesus sim estava cheio do Espírito Santo. E por algum tempo, por algum minuto, tem alguém jogando tudo na lata do lixo. Diz que está cheio do Espírito Santo, mas vive na fornicação. Louva lá junto com os irmãos, com as irmãs, mas está em fornicação. Aí você diz que você está cheio do Espírito Santo. Você está cheio do Espírito Santo, pede ajuda a Ele para Ele limpar você. Aquilo que atrapalha a tua caminhada cristã, o teu ministério, Deus quer trabalhar na tua vida. Sabe como que Ele vai trabalhar na tua vida? Tu dizendo, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu não quero viver na fornicação, eu não quero brigar com minha esposa, eu não quero fumar, eu não quero fazer isso. E deixa Deus trabalhar na tua vida para você ver. Aí você vai ser um homem, uma mulher valorosa, cheio do poder do Espírito Santo. Amém? Minha esposa também vai estar trazendo uma mensagem em nome do Senhor, e que essa mensagem nessa noite, ela toque no profundo do teu coração e você aprenda a meditar na palavra dele. É bom ter diálogo com Deus. É bom conversar com Jesus. É bom ter intimidade com Jesus. Amém? Fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. A palavra que eu vou estar trazendo também é referente ao Espírito Santo, porque nesses dias, eu e meu esposo, nós tivemos, como ele disse, nós ficamos lendo a palavra, e nós dois estávamos conversando exatamente sobre isso, sobre o agir do Espírito Santo, sobre o que nós já vimos ou vemos dentro da igreja, o que é do Espírito Santo, o que não é. E lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, Atos 1, 8, diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Esse pequeno versículo aqui, com poucas palavras, ele nos diz muito. Porque logo no começo ele diz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que é exatamente o que são virtudes e o que são dons. São duas coisas diferentes. As virtudes são exatamente isso que o meu esposo, pastor Luiz, ele acabou de ministrar na palavra. Aqui fala que nós receberemos a virtude do Espírito Santo e iam ser testemunha de Jesus, onde quer que as pessoas fossem. Mas essas virtudes, o que são? É algo primordial para você ser testemunha de Jesus, para você ser testemunhas das coisas de Jesus, de quem Ele é e do que Ele faz. Virtudes são qualidades que o Espírito Santo vai moldar e forjar em você. Então, como que você reconhece numa igreja quem realmente tem o Espírito Santo?
É quem está somente pulando, rodando, jogando cadeira para cima, se pendurando. Isso são virtudes do Espírito Santo. Meu esposo acabou de dizer que o Espírito Santo ele é educado. E quando você recebe as virtudes do Espírito Santo, você vai ter uma transformação interior que vai decorrer aos poucos, conforme você vai tendo mais intimidade com Deus, conforme você vai estudando a palavra, você vai entendendo a palavra, você vai tendo aquele desejo de colocar em prática, de fazer coisas que agradam a Deus. E nesse desejo de você fazer coisas que agradam a Deus, por exemplo, uma pessoa que fuma ou bebe vai ter o desejo forte de não fumar e beber mais, ela não vai querer mais aquilo para ela, e ela vai se esforçar para não fazer aquilo. Deus vai abençoar a vontade, a determinação dela, e ela vai conseguir largar aquilo. Outras virtudes vão vir, como paciência, entendimento, sabedoria, fortaleza, como disse, perseverança, fé, amor. A pessoa vai começar a ser mais paciente, ela vai ser uma pessoa mais cheia de esperança, ela vai ser uma pessoa mais piedosa, ela vai se compadecer da dor do irmão, ela não vai mais julgar, mas ela vai se compadecer, ela vai sentir o desejo de ajudar as pessoas, o coração dela vai se enchendo de amor, ela vai aprender a perdoar, ela vai ter uma visão diferente quando ela olhar para as pessoas, ela vai ter uma visão cheia de amor, a sua personalidade vai ser purificada, as suas atitudes vão ser purificadas. Essas virtudes vão se refletir em atitudes. E não vão ser apenas atitudes e quando ela estiver em cima do altar pregando, ou ela estiver dentro da igreja. Essas atitudes vão se refletir no trabalho dela, na rua, com os amigos, com a família, aonde ela estiver. E as pessoas vão notar essa mudança. Porque as pessoas vão ver, nossa, aquela pessoa era assim, assim, era da bebida, vivia brigando, vivia xingando, vivia falando palavrão. Olha como ela está hoje. As virtudes do Espírito Santo, elas modificam, elas transformam. E os dons do Espírito Santo? Os dons são as ferramentas. Os dons são aquelas ferramentas que o Espírito Santo distribui como Ele quer. Dom de falar em línguas, dom de curas, de milagres. Esses são alguns dos dons do Espírito Santo. Dom de profecias. São instrumentos para você trabalhar na obra. Eles são distribuídos. O Espírito Santo distribui como Ele quer. O dom de ministrar a palavra, são todos dons, são ferramentas. Só que essas ferramentas, os dons do Espírito Santo vão te levar ao céu, vão te dar salvação. Eu tenho o dom de ministrar, eu tenho o dom de pregar, eu tenho o dom de curar. Os dons do Espírito Santo te dão salvação, não. A salvação vem por nós crermos em Jesus, aceitarmos que Ele é nosso Salvador, e vem pela transformação, vem pela graça de Deus. E a salvação vem pelas virtudes. As virtudes são a transformação. Então não adianta você ter o dom, você está na igreja, você ministra bem, você louva bem, louvar também é um dom, mas você sai da igreja e começa a falar do mal do irmão, você começa a julgar, você vai para a bebida, você vai para todas aquelas coisas, vai para a fornicação, escondido, para todas aquelas coisas que é contra a palavra de Deus. Então você está usando uma máscara. Os dons sozinhos não te salvam, é preciso das virtudes e dos dons. É preciso da transformação que o Espírito Santo traz. E é aí que você vai reconhecer as pessoas que têm o dom do Espírito Santo. Não é para gritar, não é para pular, não é por nada disso. Ela pode até fazer isso, mas ela também tem que ter as virtudes e elas têm que ter os dons do Espírito Santo, tudo trabalhando junto. Se a pessoa ela gosta de pregar falando mais alto, se ela gosta de fazer umas coisas diferentes, mas ela tem os dons e as virtudes, ela é uma pessoa que está realmente aos pés de Jesus, que está sendo transformado fora da igreja, ela realmente tem o dom do Espírito Santo. Mas só aquela atitude de ficar pulando, ou gritando na igreja, ou louvar bem, ou ministrar bem, isso não quer dizer nada. Mas é aquilo que ela é, quando ela está na presença das pessoas e quando ela está em quatro paredes, que somente Deus está vendo ela. A transformação. E essa transformação vai se refletir. E aí vai acontecer o que fala aqui, eu vou ler mais uma vez. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, ou seja, a transformação do Espírito Santo, que há de vir sobre vós e serei testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Para você ser testemunha de Jesus, você tem que ter a transformação. Porque não é somente as tuas palavras, é as tuas palavras e as tuas atitudes. É assim que o Espírito Santo age, ele te transforma, ele é o ajudador. Ele veio para te ajudar a entender aquilo que Jesus veio ensinar, aquilo que Jesus deixou.
Ele veio para te ajudar a entender o que é amor, o que é ser amor, o que é a verdade, o que é a vida, o que é o caminho, que é Jesus. Ele vai te dar sabedoria e entendimento para isso. Mas para isso você vai ter que ler a palavra, você vai ter que buscar e você vai ter que se abrir para essa transformação, que é o que o meu esposo ministrou. Essa transformação tem que vir dentro de você, para que as pessoas vejam. Você vai ser instrumento nas mãos de Deus, vaso, sal da terra. Você passa a ser tudo isso, como diz a palavra, nós seremos sal da terra e luz do mundo, quando você reflete a sua transformação interior para as pessoas. Elas vão olhar em você, elas não vão ver você, elas vão ver a presença do próprio Cristo na sua frente, porque é isso que você está levando, a presença de Jesus. Então deixe Jesus se transformar e tome cuidado com os falsos profetas, com aquelas pessoas que dizem ser cheias de unção, mas não são. Peça a Deus o dom do discernimento. Peça com fé o dom do discernimento para você discernir o Espírito, porque o discernimento é um dom do Espírito Santo. É um instrumento que vai te ajudar na sabedoria, vai te ajudar nessa transformação, vai te ajudar no entendimento da palavra, porque o próprio Espírito Santo vai mostrar para você aquilo que vem de Deus, aonde ele está e aonde ele não está. E isso é importantíssimo para andarmos no caminho de Deus e para seguirmos de mãos dadas com Jesus. Procure conhecer quem realmente é o Espírito Santo, mas leia a palavra, não vá somente por aquilo que você ouve na igreja. Você ouviu, chega em casa, ore, pega a palavra e fala, Senhor, é isso mesmo? Muitas vezes o Espírito Santo vai te dar o discernimento ali, quando você lê a palavra e alguém está ministrando, você tem o costume de ler a palavra, na hora você já vai ter esse discernimento. Mas mesmo assim, estude, medite em cima daquilo para ver aquilo que vem do Espírito Santo e aquilo que não vem. Use uma peneira para você realmente ter essa virtude e conhecer quem é o Espírito Santo, porque ele é seu maior amigo e se ele é a sua maior força para nós passarmos por todas essas coisas que nós temos que passar aqui na terra e nós não sermos enganados. Fique com essa palavra em nome de Jesus e que Deus venha tocar e falar ao coração de todos. Só para finalizar, quem busca Deus, quem anda com Deus, não pode viver numa mesmice dentro da igreja, porque Deus, ele é o Deus da mudança. Agora, para Deus mudar a minha vida, eu tive que dar legalidade para que ele entrasse na minha vida, tirasse tudo aquilo que estava me levando para o inferno. Agora, você acha que Deus não quer fazer o mesmo na tua vida? Para finalizar, Joel capítulo 2, versículo 27. Vós saberei que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, que não há outro. O meu povo nunca mais será envergonhado. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonho, vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre a serva naquele dia derramarei o meu espírito, diz o Senhor. Mostrarei prodígio no céu, na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça. O sol se converterá em treva e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que nele invoca, quem invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém, ali, aleluia, haverá livramento. Assim como disse o Senhor, entre o sobrevivente, aquele que é e o que chama. Você entendeu? Promessa de Deus de derramar o Espírito Santo sobre a minha vida e a tua vida. Você não pode viver na igreja a vida inteira numa mesmice. Você não pode entrar ano, sair ano dentro da igreja e você não sai daquilo. Então, Deus não vai trabalhar na sua vida. Qual é a maneira que Deus vai trabalhar na minha vida e agir na minha vida e na vida da minha esposa, a pastora Fabiana? Quando nós damos legalidade para que Deus ele haja na nossa vida. Eu estou prestes a dar um testemunho. Eu fui numa igreja ontem e eu estou prestes a dar um testemunho. Não faz 2 dias que a gente fomos nessa Não, igreja? foi 2 dias, porque nós fomos na quinta e fomos onde Deus está confirmando o testemunho que aquele pastor trouxe sobre a minha vida. E por que isso está acontecendo na minha vida e não pode acontecer na tua? Porque as bênçãos só vêm para mim, para minha esposa, e não vem para você. Não vem. Quando você der legalidade, ler a Bíblia, buscar a palavra de Deus,
e se entregar para Jesus. Porque não adianta você ficar na igreja dizendo que está cheio do Espírito Santo e não sai daquilo. Entrando, saindo, e que você não sai daquilo. E a igreja, ela se torna uma mesmice, porque a igreja, ela tem que ser pregada, o evangelho, a palavra de Deus. Chega de pula-pula, de grita, lógico, cada cá pensa da maneira que quer, faz do jeito que quer. Eu penso diferente. Eu penso de adorar Jesus. Eu quero ser um adorador. Eu sou um adorador de Jesus. Os louvores que eu canto, ele tem que tocar no coração de alguém. A ministração que eu ministro, ela tem que tocar no coração de alguém. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa o Espírito Santo tomar conta de você. Adorar em espírito é verdade, e adorar com transformação do Espírito Santo. Deixar ele transformar para você adorar em verdade. E só para finalizar, se os irmãos quiserem ler, onde fala sobre o Espírito Santo, sobre tudo isso que eu falei, tanto sobre os dons, como sobre as virtudes. As virtudes os irmãos vão encontrar lá em Gálatas 5, 22 e 23. E os dons em 1 Coríntios 12. As virtudes é a transformação, os dons são instrumentos que Deus te dá. Que fique com essa palavra em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Abençoe a todos. E eu vou desligar. Deus abençoe você. Deus abençoe você.